Shalom, meus amigos! Hoje nós vamos tratar da seguinte dúvida: como guardar o Shabat se o meu patrão me obriga a trabalhar no sábado? Esta é uma dúvida que assola muitas pessoas que têm um emprego em que há a determinação da prestação de serviços no sábado, mas aí essas pessoas começam a estudar mais as escrituras, começam a estudar a Torá e elas se deparam com Aseret HaDibrot, as 10 palavras, conhecidas como os 10 mandamentos, e então elas descobrem que o quarto dos 10 mandamentos é a guarda do Shabat. E aí, o que a pessoa irá fazer se ela possui um emprego em que ela precisa trabalhar no sábado? Será que a pessoa deve pedir demissão do emprego para guardar o Shabat? Ou será que ela deve permanecer no emprego e não guardar o Shabat? Esse tipo de dúvida assola muitas pessoas e hoje nós vamos tratar deste tema e ao final eu irei dar recomendações e dicas práticas para você que quer guardar o Shabat, mas não consegue por conta do seu emprego. Então nós vamos dar algumas estratégias para que você consiga guardar de fato o Shabat, caso este seja o desejo do seu coração. Mas antes nós vamos ter que tratar de diversas questões que são fundamentais. Por quê? Porque alguns grupos religiosos aqui no Brasil dizem que você deve pedir demissão do seu emprego para guardar o Shabat a todo custo. Ainda que você tenha esposa, filhos, ainda que você seja um pai de família, se o seu emprego te determina o trabalho no Shabat, no sábado, você teria que abandoná-lo. E aí vem a questão: será que isto é correto? Você abandonar o seu emprego, não ter como sustentar a si mesmo, a sua esposa, a sua família? O que você deve fazer? Bem, nós vamos tratar inicialmente de determinadas questões preliminares. A primeira questão é a seguinte: o Shabat ele foi prescrito apenas para o povo de Israel e não para os gentios. A Torá foi prescrita para o povo de Israel, em que as tábuas dos 10 mandamentos, e nele se encontra o quarto mandamento, que é a guarda do Shabat, Hashem entregou para o povo de Israel no Monte Sinai. Ou seja, o gentio não tem a obrigação de guardar o Shabat. Quando Hashem entregou as 2 tábuas para Am Israel, para o povo de Israel, é claro que o Eterno não estava pensando em que o chinês deveria guardar o Shabat, porque os chineses não estavam no Monte Sinai. Ele não estava pensando nos africanos, porque eles não estavam no Monte Sinai. Hashem não estava pensando nos indianos, nos índios da América, porque eles não estavam lá. Então, a primeira questão fundamental é: a Torá foi entregue a Am Israel, ao povo de Israel, que tem o dever de cumpri-la. E o gentio que não recebeu a Torá, ele não tem a obrigação. Claro que, se o gentio quiser, ele pode voluntariamente guardar o Shabat. Isso nós lemos, por exemplo, em Yeshayahu Hanavi, o profeta Isaías, capítulo 56, versos 4 a 7, em que Yeshayahu Isaías diz o seguinte: se um gentio guardar o Shabat, ele vai ser muito abençoado por Hashem e ele vai ganhar um nome superior ao dos próprios filhos. Então, vejam, o gentio, halakicamente,
ele não está obrigado à guarda do Shabat, mas Yeshayahu, Isaías, fala o que está no coração de Hashem, que seria recomendável que os gentios que quisessem, eles poderiam de forma voluntária guardar o Shabat, e aí eles seriam o quê? Abençoados. Logo, quem não é judeu não está no pecado caso não guarde o Shabat, apesar de ele poder guardá-lo. Uma seguinte questão é esta. Até mesmo no judaísmo ortodoxo, os próprios rabinos, até ultra-ortodoxos, eles não dizem que o gentio é obrigado a guardar o Shabat. Os próprios rabinos ultra-ortodoxos, eles não falam em canto nenhum dizendo que os gentios estão obrigados à guarda do Shabat. Então, se nem o judaísmo ultra-ortodoxo entende que o gentio está obrigado à guarda do Shabat, segundo a Halachá, seria totalmente ilógico e irracional o pensamento de algumas seitas aqui no Brasil que terminam obrigando os gentios a guardar o Shabat. E às vezes colocam a guarda do Shabat até mesmo como se fosse uma condição para a própria salvação da pessoa. E essas seitas heréticas chegam inclusive a incentivar que a pessoa deveria pedir demissão do emprego para guardar o Shabat, o que é um absurdo. Daqui a pouco nós veremos por quê, e eu vou inclusive dar dicas práticas de como você consegue conciliar o seu emprego com a guarda do Shabat. Mas nós veremos isso mais para frente, vamos avançar. Uma outra razão é a seguinte: o Shabat foi dado ao povo de Israel quando vigorava um estado teocrático. Para o povo de Israel não havia rei. Quem reinava era o próprio Eterno. Não havia legislação do Estado e legislação civil ou trabalhista. Todas as normas estavam na própria o quê? Torá. Ou seja, não havia uma distinção entre Estado secular e Estado religioso. O Estado era religioso, não havia governante, porque quem governava, quem era o rei, era o próprio Eterno. Então, quando Hashem ordenou a guarda do Shabat, obviamente, todos os israelitas poderiam guardá-lo, já que ninguém poderia ser obrigado a trabalhar no sábado. Não havia emprego para a pessoa trabalhar no sábado. Ou seja, era muito mais fácil cumprir a Torá. Só não cumpriria a guarda do Shabat quem realmente fosse rebelde, porque o descanso instituído já era o próprio Shabat. Isso nos ensina que o contexto aqui no Brasil é totalmente diferente do contexto do povo de Israel no Monte Sinai, porque lá nós tínhamos um estado teocrático, um estado em que o rei é o próprio Eterno e o próprio Eterno institui a guarda do Shabat e ele ordena e garante que você poderia guardar o Shabat sem nenhum prejuízo no seu emprego. Não obstante, aqui no Brasil, o contexto é totalmente diverso. Nós temos uma distinção entre Estado e religião. Aqui no Brasil, a Torá não é a norma que rege as relações trabalhistas.
nós temos a CLT, nós temos outras leis trabalhistas, então aqui o contexto é outro. Ou seja, em Israel, a Torá foi dada quando seria muito fácil cumprir o Shabat. Não obstante, aqui no Brasil, nem sempre será fácil. Uma outra questão essencial é que a Torá, quando ela é aplicada na terra de Israel, ela é aplicada de uma maneira mais rígida. Porém, a Torá na Galut, na diáspora, ela pode ser aplicada de uma forma mais flexível, conforme ensina o Talmud Yerushalmi. Ou seja, todas as normas da Torá, na terra de Israel, elas são aplicadas de uma forma mais rígida. Por quê? Porque em Israel você tem melhores condições de cumprir a Torá. Porém, na diáspora, na Galut, as regras são diferentes porque nós estamos submetidos às leis de estados seculares. Então, o próprio Talmud Yerushalmi admite, por exemplo, cita um rabino em que ele flexibilizava a aplicação da Torá em relação à terra de Israel, mas mesmo assim ele era considerado um sábio. Por quê? Porque fora da terra de Israel você tem que adaptar, você tem que flexibilizar, você tem que aplicar a Torá em um contexto que é diferente. Então, existe até um ditado em Yiddish que diz o seguinte: na estrada a Torá é diferente. O que isso significa? Na estrada, ou seja, fora de Israel, na diáspora, a Torá é diferente. A Torá pode ser aplicada de uma maneira diversa, de uma maneira mais flexível. E lembrando que em Israel é mais fácil guardar o Shabat, porque lá as leis assim garantem a guarda do dia sagrado. Mas aqui no Brasil nós temos uma legislação diversa e depois eu vou analisar aqui no Brasil como você pode fazer para guardar o Shabat à luz da legislação brasileira. Uma quinta questão é a seguinte: existe algo no judaísmo, um princípio chamado de Pikuach Nefesh, que é a preservação da vida. Este princípio nos ensina o seguinte: para você preservar a sua vida ou a vida do próximo, você poderia descumprir a Torá por uma questão de sobrevivência. Um exemplo muito clássico, até mesmo no Estado de Israel: é proibido você trabalhar no Shabat. Porém, a própria Halachá admite que médicos e profissionais de saúde trabalhem no Shabat. Por quê? Porque o médico ele está salvando vidas. Os profissionais de saúde estão salvando vidas. Há uma admissão, por exemplo, dos profissionais de segurança pública, porque eles também estão preservando vidas. Então a questão é: para você preservar uma vida, você poderia descumprir uma norma da Torá. Um outro exemplo clássico é Yom Kippur. Em Yom Kippur, nós jejuamos, então nós não podemos comer e nem beber nada. Porém, a própria Halachá admite que uma pessoa que precise tomar remédio, ela poderia beber água e tomar o remédio. Uma pessoa que estivesse muito fraca por conta de uma doença, ela poderia se alimentar ainda que fosse Yom Kippur, um dia de jejum total. E como esse princípio é aplicado no Shabat? Pikuach Nefesh, a preservação da vida. Este princípio é aplicado da seguinte maneira: se você
tem um trabalho, este trabalho te obriga a trabalhar no Shabat e você precisa deste emprego para preservar a sua vida, ou a vida da sua esposa, ou a vida dos seus filhos, enfim, a vida da sua própria família, você poderia flexibilizar e não guardar o Shabat para você salvar a sua vida, a vida da sua família. Por quê? Porque o trabalho é o nosso sustento. Muitas vezes, se você não trabalhar, você não terá nenhuma fonte de renda, você não terá condições de se manter. E aí, isso poderá comprometer a sua própria vida ou a vida da sua família. Uma outra questão que nós devemos lembrar é a seguinte: Yeshua disse que o Shabat foi feito para o homem e não foi o homem que foi feito para o Shabat. Então vejam só, o principal do Shabat é que este dia sagrado existe para beneficiar o ser humano. O Shabat existe para ser uma brachá, para ser uma bênção ao homem. E, de fato, o Shabat é um dia que traz muito benefício espiritual. É um dia de descanso, de renovação das forças, é um dia em que nós entramos em sintonia com Hashem, que nós estamos totalmente conectados com a luz divina. Porém, o Shabat não pode ser usado para a destruição do homem. O Shabat não pode ser usado para lançar o ser humano na miséria, acabando com o seu sustento. Então, vejam, eu particularmente guardo o Shabat com extremo rigor. Por quê? Porque eu, Tzadok, tenho um trabalho que me permite descansar no Shabat e guardá-lo. Então, eu incentivo que todos guardem o Shabat, porque um Shabat é o dia. O Shabat é um dia realmente de renovo, de descanso, um dia de crescimento espiritual, um dia de bênçãos celestiais. Então, eu incentivo totalmente que você guarde o Shabat. Por quê? Porque o Shabat, ensinou Yeshua, ele foi feito para o homem, ele foi feito para abençoar o homem. Agora, Yeshua disse que não é o homem que foi criado para o Shabat. Ou seja, se o Shabat terminar criando um prejuízo para o ser humano, se o Shabat terminar, por exemplo, acabando com o seu sustento, isso daí não será algo bom. Nós temos que lembrar também que, conforme eu falei, mesmo em Israel, a Halachá entende que algumas profissões podem ser exercidas no Shabat. Por exemplo, os profissionais de saúde e membros da segurança pública, ok? Então, de tudo que eu falei, nós temos a seguinte distinção: os gentios não estão obrigados a guardar o Shabat, mas eles podem guardá-lo, caso queiram, caso voluntariamente façam esta opção. E os judeus estão obrigados a guardar o Shabat, mas mesmo assim nós temos que verificar que em Israel o contexto é um e aqui na diáspora o contexto é outro. E antes de dar as dicas práticas de como você ter um emprego que determina o trabalho no Shabat, como você conseguir virar o jogo para guardar o Shabat, nós temos que entender uma coisa também essencial antes de dar essa dica prática, que nós temos que tomar cuidado com os extremismos que levam à destruição. Existem líderes religiosos
que vivem de dízimos, de ofertas, e eles são de religiões que guardam o Shabat. E aí eles chegam para os seus membros e incentivam que eles peçam demissão dos seus empregos para guardar o Shabat. Para esse tipo de líder é muito fácil. Ele ganha dízimos, ofertas, ele não tem trabalho secular, então ele é sustentado pelos membros. E aí ele não trabalha no sábado. E aí ele chega para os membros que são obrigados a trabalhar no sábado e dizem para o sujeito pedir demissão. Só que isso, meus amigos, gera um fator muito negativo. Por quê? Porque este líder, ele está com uma vida financeira estável, porque ele vive dos dízimos e das ofertas. Agora, o membro dessa congregação, ele está em uma situação diversa, em uma situação muito difícil. E eu conheço particularmente várias pessoas que pediram demissão dos seus empregos e elas terminaram se afundando em abismos. E aí eu vejo basicamente duas situações que geralmente acontecem e eu já verifiquei na prática. A primeira situação é a pessoa, ela larga o emprego para guardar o Shabat. Ela pede demissão, ela abandona o emprego e daí ela fica sem dinheiro. Ela fica sem dinheiro, ela não tem como se sustentar, isso gera uma crise familiar e daí o homem briga com a esposa, briga com os filhos, a esposa fica desesperada porque eles não têm sustento, a família vai entrando em um colapso, até que, e eu já vi, o casal termina se divorciando. Eles se separam, se divorciam. E daí eu faço a seguinte pergunta: de que adiantou guardar o Shabat se isso levou à destruição da sua própria família? Será que valeu a pena guardar o Shabat em troca de destruir a sua família? E lembrando que a família é uma instituição sagrada e preciosa aos olhos de Hashem. Então, meus amigos, a destruição da família em si, isto por si só viola a Torá. Uma segunda situação que eu percebo é a seguinte: a pessoa larga o emprego, ela abandona o seu trabalho para guardar o Shabat, e aí ela diz: eu vou viver apenas da fé. E aí a pessoa não trabalha, começa a contrair dívidas e dívidas e dívidas, depois ela fica totalmente endividada e ela termina agora tendo que voltar a trabalhar. Voltar a trabalhar quando? No sábado. E aí eu pergunto: a pessoa começou a guardar o Shabat, ficou endividada, teve que voltar a trabalhar no sábado. A pergunta é: de que adiantou? Não adiantou nada. Ainda mais se nós considerarmos que por todo esse tempo em que a pessoa não trabalhou, ela ficou contraindo dívidas. Então, agora vem a dica, na verdade, as dicas práticas do que você deve fazer caso você queira guardar o Shabat. Bem, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela garante o descanso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Logo, há uma preferência de o patrão, do empregador, conceder o descanso no domingo. Porém, é possível que o empregado tente negociar com seu empregador. Você pode negociar a substituição do domingo para o sábado. E muitas pessoas que eu conheço e que querem guardar o Shabat, o Eterno abençoa
essas pessoas e elas terminam de fato guardando o Shabat. Então você precisa negociar com o seu patrão. Ah, mas o meu patrão ele não quer negociar. O que eu aconselho? Ore ao Eterno, busque Hashem, se santifique, porque se esse é o desejo que está no seu coração, mais cedo ou mais tarde, Hashem vai providenciar um escape para que você guarde o Shabat. O que eu não aconselho é você sair pedindo demissão de plano sem uma orientação de Hashem, ou seja, tomando uma decisão precipitada. Tudo que você faz, até para pedir uma demissão, caso seja da sua vontade, mas não tem que ser a sua vontade. Na verdade, tem que ser a vontade do Eterno. Você tem que buscar um direcionamento, porque eu conheço pessoas que trabalhavam no sábado, clamaram ao Eterno e depois, no tempo próprio, Hashem conseguiu que ela ganhasse uma folga no sábado. Repito, no tempo próprio. Então, isto não é no seu tempo, isso é no tempo de Hashem. Então, você tem que ter essa tranquilidade e saber confiar e esperar o tempo de Hashem, esperar o tempo próprio. Quem é do serviço público, aí é muito mais fácil, porque geralmente no serviço público você não trabalha no sábado. Então quem é servidor público ainda é bem melhor. Então o que eu aconselho é que você sempre tente negociar, ok? Uma vez eu li que judeus nos Estados Unidos, eles trabalhavam em empregos em que eles eram obrigados a trabalhar no Shabat. E eles queriam guardar o Shabat, mas não podiam por conta do emprego. E aí os rabinos na época, isso foi há muitas décadas atrás nos Estados Unidos, os próprios rabinos não aconselharam que eles pedissem demissão. Os próprios rabinos aconselharam que eles lutassem e reivindicassem os seus direitos trabalhistas e invocassem o direito constitucional que está na Constituição americana, o direito de liberdade religiosa, de livre exercício de culto. Então, em vez de todo mundo pedir demissão, os rabinos falaram: continuem trabalhando no sábado, mas vamos fazer uma luta no plano jurídico. Vamos orar a Hashem, vamos buscar Hashem no plano espiritual, mas paralelamente nós vamos reivindicar os nossos direitos. E aí eles conseguiram mudar a legislação daquele estado norte-americano, eu não me lembro o estado específico, eles conseguiram uma alteração da legislação trabalhista e foi assegurado que os judeus poderiam desfrutar do descanso no sábado. Então, isso é uma luta muito mais racional e com a orientação de Hashem. Então, meus amigos, a Torá ela deve ser aplicada com equilíbrio. Se você quer guardar verdadeiramente o Shabat, você tem que buscar o Eterno e ele irá ajudá-lo no tempo próprio. Não no seu tempo, mas no tempo de Hashem. Há um princípio rabínico que é repetido no Didaquê. Didaquê é uma obra dos discípulos de Yeshua do primeiro século. E o Didaquê diz assim: se você conseguir cumprir toda a Torá, você será perfeito. Mas se você não conseguir, que você faça o seu melhor. Então, meus amigos, que você não se culpe, que você não entre em desespero, que você não entre em um desequilíbrio espiritual, que você faça o seu melhor. Busque Hashem, busque a orientação do Eterno e ele irá abrir as portas e você conseguirá tudo no momento adequado. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Shalom, shalom.